Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo de história dessa semana. Iremos continuar o capítulo 3 a partir aí da página 76. Se você quiser acompanhar pelo livro, fique à vontade. Não esqueça de lê-lo depois, né? Após a aula. Nós iremos continuar falando sobre a Baixa Idade Média, a última parte aí da Era Medieval. Vimos nas últimas aulas que aconteceram algumas mudanças durante esse período, né? O avanço de técnicas de produção, vimos também a questão das cruzadas, e agora a gente vai ver o terceiro elemento, que vai ser uma mudança bastante brusca que vai contribuir para o desgaste desse sistema, né? Do sistema feudal. Mas que elemento é esse, professora? O renascimento comercial e urbano, né? Nós vimos lá no início, né, na formação da sociedade medieval, que tudo se inicia com a invasão dos povos germânicos, né? Essas invasões ocasionaram uma retração da economia. A economia ela vai se deslocar das cidades para o campo e, ao invés de continuar focada no comércio, ela vai se tornar focada na agricultura, né? As pessoas agora elas não mais vão produzir para comercializar, mas sim para o seu próprio consumo. A tal da economia de subsistência, né? Para sua própria sobrevivência. Só que na Baixa Idade Média a gente vai ver o renascimento do comércio e das cidades, né? O chamado renascimento urbano. Já já vamos entender o porquê. Seguinte, mas professora, se os povos germânicos invadiram e a galera saiu toda da cidade, as cidades não tinham desaparecido? Então, galera, eu nunca falei que as cidades tinham desaparecido. As cidades, elas vão diminuir, né? As pessoas, elas não vão mais ter a cidade como principal centro da vida, né? Como eu disse, a vida, ela passa a girar em torno do feudo, né? No campo. Mas algumas cidades, elas vão continuar. Elas vão permanecer durante aí toda a Idade Média, como Roma, Veneza, Marsella, cidades que viviam do comércio, né? O comércio ele também não vai desaparecer, nem as cidades, nem o comércio. Só que eles vão diminuir bruscamente comparado ao que elas eram, né? Então a gente não pode dizer que elas desapareceram, certo? Vamos lá então. Um dos principais motivos para que o comércio voltasse com toda a força, com força total? Podemos dizer que começou tudo com as cruzadas, né? Nós vimos que as cruzadas tiveram vários motivos, né? Motivos religiosos, econômicos, sociais e tudo mais. E que as cruzadas, apesar de não ter cumprido o seu objetivo, teve como uma consequência positiva a reabertura do mar Mediterrâneo, que até então era controlado pelos povos islâmicos, né? Pelos muçulmanos. Enfim, e aí com a conquista, com essas cruzadas, essas rotas comerciais, né, que antes eram controladas, houve essa reabertura. Então, os europeus passaram a ter mais contato com o Oriente, o que fortaleceu o comércio. Então, a partir das cruzadas, o comércio aí vai receber um aquecimento, né? O comércio vai se reaquecer e as atividades comerciais também vão voltar a ter mais força do que elas estavam tendo, né? Lembrando que o comércio nunca desapareceu, mas ele estava bastante enfraquecido, já que a economia era voltada para a subsistência através da agricultura e não do comércio. Então, as cruzadas foi um movimento essencial para que o comércio voltasse com toda a força, certo? Outro elemento aí que vai contribuir para que o comércio e as cidades voltassem é o aumento populacional. Nós vimos sobre isso quando a gente estava falando sobre as técnicas de produção. Vimos que com a evolução dessas técnicas, com algumas coisas que eles aprenderam, como rotação trienal, a criação dos moinhos e tudo mais, a população aumentou e a produção também. Só que a população vai continuar aumentando desenfreadamente, certo? Isso, inclusive, vai virar um fator de risco. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Então, o aumento populacional fez com que a produção aumentasse e fazendo com que as pessoas não mais tivessem que ficar no campo, né? Porque que acontecia? Esses produtos, esses excedentes, né? Eles começaram a ser utilizados para comercializar.
E outra coisa, as pessoas que, como tinha muita gente no campo, como a população aumentou muito, não precisava de tanta gente na agricultura, né? Por exemplo, um moinho de vento ou de água acabava substituindo quase 40 trabalhadores. Então, um moinho substituía esse tanto de gente. Então, começou a sobrar mão de obra. E essa mão de obra que era excedente começou a migrar para as cidades, né? Os servos, os camponeses, certo? Como que funcionava isso? Assim como lá atrás as pessoas saíram da cidade por conta da violência, por conta da insegurança e tudo mais, porque o campo oferecia trabalho e segurança, as pessoas começaram a migrar para a cidade pelo mesmo motivo. Não porque o campo se tornara violento, mas porque na cidade, por conta do comércio que estava reaquecido e tudo mais, oferecia outros modos de vida. Então você não necessariamente tinha que ser camponês, você poderia trabalhar com outras coisas, ainda mais se você fosse artesão, né, produzisse alguma coisa e tudo mais. Então, de certa forma, esse surgimento das cidades, do comércio, fez com que as pessoas tivessem liberdade para abandonar o feudo, né? Então, por isso que tem muito essa frase que fala que o ar da cidade torna o homem livre. As pessoas viam a ida para a cidade como uma forma de liberdade, de escolher outra coisa para a vida. Lembrando que que a sociedade ainda era dividida por questão de origem. Então, se você nascia camponês, você morria camponês. Com essa questão das cidades, do comércio, isso não mais precisava ser um fato na vida de ninguém. Então as pessoas iam para a cidade buscar novas oportunidades, novas funções e tudo mais, certo? Então ser livre era no sentido de tipo de não necessariamente você ter que viver só no feudo e fazer só o que você faz. Então outras oportunidades, outras opções de vida. Então, o que que acontece? O que que aconteceu? Como que as cidades surgiram? A gente viu lá atrás que tinham algumas cidades que realmente permaneceram de pé, né? Apesar da insegurança, das invasões bárbaras e tudo mais. Mas algumas cidades, elas surgiram, né? Elas foram criadas. Inicialmente, essas cidades, elas vão ser originárias das chamadas feiras medievais, né? Por conta do excedente de produção, começaram a se formar feiras, né? Do lado de fora do feudo, ali na parte murada dos castelos. E essas feiras aconteciam inicialmente uma, duas vezes no ano e tudo mais. Atraíam pessoas de todos os feudos, então nesse período a gente vai ter a volta de algumas rotas comerciais que tinham sido abandonadas, porque para que as rotas comerciais se as pessoas viviam dentro do feudo, né? Então essas rotas elas vão voltar a ser utilizadas e vão ter uma importante função de ligar um feudo no outro. Então as pessoas em determinadas épocas do ano iam para essas feiras, levavam seus produtos para vender. Então, inicialmente essas cidades vão surgir dessas feiras. O que que vai acontecer? Essas feiras, elas vão ficar tão grandes, tão importantes, que ao invés delas só acontecerem em algumas épocas do ano, elas se tornaram permanentes. Então, tinham pessoas que já viviam ali, né? Que como trabalhavam diretamente com o comércio ali na feira, foi também a partir dessa intenção que surgiram os primeiros edifícios, a urbanização, e ali, né, sem qualquer planejamento, foram surgindo as cidades, as primeiras cidades, ok? Uma das funções que surgiram a partir dessas feiras, a partir dessas trocas de produtos, foram os banqueiros, né? Lembrando que cada feudo era como se fosse um mini país, então cada feudo tinha sua própria moeda, seu próprio peso. Então esses banqueiros, eles ficavam responsáveis, né? Eles tinham essa função de trocar as moedas, né? O que a gente chama hoje em dia de casa de câmbio. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Quando você traz a moeda de um país, você vai lá e troca pela moeda do seu país. Então, naquela época, dentro dessas feiras tinham esses banqueiros, porque eles recebiam pessoas de todo tipo de lugar, todo tipo de feudo. Então, eram várias moedas diferentes. E eles ficavam responsáveis por trocar essas moedas. É a partir daí que surge a função do banqueiro. E eles tinham esse nome porque, naquele período, eles inicialmente sentavam-se em bancos, em banquinhos mesmo, até botei uma ilustração aqui para vocês verem, e trocavam as moedas ali, no meio do povo mesmo. Por isso que eles se chamavam banqueiros, certo? Vamos lá então. Essas feiras foram se tornando tão grandes, que foram se tornando mini cidades até se tornarem grandes cidades. Essas cidades eram chamadas de burgos,
que, pegando aí o seu significado, essa palavra tem origem germânica e significa fortalezas, porque essas cidades, elas surgiram perto dos muros dos castelos, né? Eles faziam assim para ter mais segurança, para que as pessoas se sentissem mais à vontade para sair dos seus feudos e irem. O que acontece? Por receber toda essa proteção e tudo mais, eles tinham que pagar altas taxas para os senhores feudais. A gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Então, os burgos, essas cidades que foram surgindo perto dos muros dos castelos, e com o tempo foram abrigando pessoas, né? As pessoas iam morar nesses burgos, e as pessoas que iam morar nesses burgos, que trabalhavam diretamente com a venda e compra de produtos, foram chamados de burgueses, né? Os seus moradores foram chamados de burgueses. Hoje em dia, até hoje, a gente usa essa expressão, né? Mas eu gostaria de salientar aqui, de chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Os burgueses vai ser a classe que vai surgir aqui no final do período da Idade Média e que vai estar presente em todos os acontecimentos históricos importantes a partir de agora, certo? Vai ser uma classe muito importante e que vai tomar aí uma posição social também muito importante. Sem dar spoilers, só para lembrar vocês, caso lá na frente eu volte a falar deles, lembrem-se da origem deles. Eram os moradores dos burgos, né? Que eram feiras medievais, que se tornaram as cidades, ok? Seguinte, então. Como eu estava falando, por esses lugares, por essas cidades, elas ficarem dentro de um feudo ou próximo do muro dos castelos e tudo mais, eles tinham que pagar uma série de impostos para o senhor feudal, para ocupar aquele lugar, certo? Só que o que acontece? Quanto mais elas cresciam, mais os burgueses adquiriam dinheiro, né? Mais eles tinham poder econômico e eles começaram a ver que isso estava influenciando no negócio deles e tudo mais, de forma negativa, já que eles tinham que pagar altas taxas e altos impostos para poder ficar ali. Então, como é que se deu a independência das cidades? Como que as cidades se tornaram independentes de senhores feudais? Através das chamadas cartas de franquia, né? Houve vários debates, várias questões com relação aos senhores feudais, questionando essa questão da taxação e tudo mais. E essas cartas de franquia, elas simbolizaram essa separação do feudo e da cidade, né? Através dessas cartas, eles conseguiam comprar a independência. Eles podiam... independência que eu digo é porque eles não mais tinham que se dirigir ou depender do senhor feudal. Eles tinham como dirigir sua própria cidade da forma que quisessem. Eram cartas de franquia que eram compradas por moeda, enfim, pela moeda de troca, certo? Isso foi um momento importante, porque aí há a separação de feudo e cidade. Seguinte, então, dentro da cidade a gente vai ter as chamadas corporações de ofício, né? Como eu falei, muitas pessoas vão sair do campo, irão para cidades, né? E vão ocupar outras funções, não mais as de camponeses, mas ocupar funções como padeiros, ferreiros, sapateiros e por aí vai. Só que, depois de um tempo, isso começou a ficar um pouquinho mais complicado, porque você não podia simplesmente virar um padeiro. Não, você tinha que se associar a uma corporação de ofício, né? Dependendo do ofício que você queria exercer, você tinha que, né, se afiliar, pagar para fazer parte, para ter o direito de exercer sua profissão. Então, dentro dessas corporações de ofício, tinha uma organização de ofícios que era basicamente a seguinte: o mestre, que era aquele que detinha, né, que era dono do estabelecimento, dos materiais e tudo mais, o aprendiz, que aprendia com ele, né, aprendia o ofício e tudo mais, e os jornaleiros, que eram aqueles que não possuíam o local, né, mas que eles trabalhavam em troca de salários, né, eles já sabiam a profissão, eles não podiam comprar uma loja para chamar de sua, mas eles só exerciam de forma assalariada, né, a profissão. Dentro das corporações de ofícios, a função delas era o seguinte: o controle da produção, né, para evitar a concorrência, porque se várias pessoas começassem cada uma a abrir sua loja, cada uma a fazer seus produtos, uma hora ia chegar na questão da concorrência, certo? Então, eles controlavam a produção através do quê? Da regulamentação dos preços. Eles taxavam os preços dos produtos e diziam até que um preço único para determinado produto, para que ninguém vendesse mais barato ou mais caro. Tinham várias regras para ingressar na profissão, como, por exemplo, para você se tornar
um mestre, né, sair da categoria de aprendiz para mestre, você muitas vezes você tinha que fazer tipo uma prova final. E se caso a banca avaliadora aprovasse, aí sim você poderia exercer a profissão. E além disso, além de passar por essa prova, para poder exercer a profissão na sociedade sem qualquer problema, você tinha que pagar uma taxa para se regulamentar. Então tinha uma série de entraves e tudo mais para você exercer a sua profissão nas cidades e tudo mais. OK? Fim da aula 1, galera. Ficou um pouquinho longa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Já corre lá para a plataforma que vai ter a nossa aula 2. Eu falo sobre a crise do feudalismo e o início de uma nova era. Beleza? Vamos lá? Até mais!